Há muitas coisas que não cheiram bem. Há outras que nem fedem e nem cheiram. Costumamos usar esta expressão para se referir a pessoa sem relevância ou importância alguma. Alguém que não faz diferença estar ou não estar. Se a sua vida tivesse cheiro, como seria? Chegou a hora de se transformar em um aroma extraordinário. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um novo tema, que já foi até colocado aí nessa vinheta de abertura, né? Extraordinário. E para começar a conversar sobre isso, é interessante notar a primeira palavra que está na frente, ordinário. Você sabe o que significa a palavra ordinário? É uma palavra que acabou ganhando uma conotação um pouco negativa nos últimos dias, mas ordinário significa comum, normal, que acontece sempre, que tem qualidade inferior, e aí vai piorando, banal, medíocre. E se alguém é sem educação, a gente vai chamar essa pessoa de ordinário, mau caráter. Por outro lado, a palavra extraordinário é exatamente o contrário. Incomum, raro, inusitado, excepcional, especial, impressionante, esplêndido, notável. O que você gostaria de ser, ou de ser reconhecido como alguém ordinário ou como alguém extraordinário? Pode falar. Qual? Extraordinário. Extraordinário. Você em casa, coloca aí nos comentários. O que você gostaria de ser, ordinário ou extraordinário por essa definição que eu acabei de colocar? Eu imagino que todo mundo gostaria de ser reconhecido como alguém extraordinário, mas, apesar de nos dias de hoje nós termos aí um discurso muito polido, muito político, que diz que todo mundo é especial, a verdade é que se todo mundo for especial, então todo mundo é comum. E ninguém é especial. Desculpa a sinceridade, eu sei que parece assim desmotivador, deselegante e às vezes até insensível eu colocar isso logo no começo desse sermão. Mas é porque eu pretendo abordar esse assunto de forma prática, não com as respostas que você gostaria de ouvir, mas com as respostas bíblicas da parte de Deus para você. Não. Poucas pessoas são de fato extraordinárias e a grande, imensa maioria é sim ordinária, no sentido comum e às vezes no sentido também negativo da palavra. E é bem possível que eu e você nos encaixemos nessa definição, ordinário. Mas, qual que é a diferença entre o ordinário e o extraordinário? Se você olhar para as palavras que estão expostas aí, a única diferença é um prefixo que está destacado em cinza, extra. A diferença entre ordinário e extraordinário é a palavra extra. Para você, ordinário como eu, se tornar alguém extraordinário, você precisa que o Deus com poder extraordinário haja na sua vida, que Ele entre com a sabedoria extraordinária dEle, com a graça extraordinária que Ele tem, com a bondade, com o amor extraordinário que só Ele pode compartilhar. Ele transforma vidas ordinárias em vidas extraordinárias. E a minha pergunta é, se for esse o caminho, você topa? E pede para Deus, Deus, me tira do uso comum. Eu quero ser extraordinário para a glória do Senhor. Me fala nessa noite. Pode ser? Quem topa fazer essa oração? Agora. Feche os teus olhos então, vamos orar. Senhor Deus, nós já oramos para o Senhor falar conosco. Mas nós queremos, ó Deus, sermos alcançados pelo Teu poder extraordinário. Pela Tua ação extraordinária. Nossas vidas são comuns. Nós somos como os outros seres humanos, pecadores, limitados, fracos, incapazes. Mas a única diferença, Deus, que pode fazer de nós pessoas extraordinárias, é o Teu poder agindo. E é isso que nós queremos te pedir, em nome de Jesus. Amém. Ok, para falar de coisas extraordinárias, às vezes a gente precisa de exemplos comuns, e a Bíblia, muitas vezes, costuma usar exemplos comuns da vida
para explicar verdades espirituais. Você sabe que Deus, ele vive em outro patamar. Os pensamentos e a sabedoria dele estão muito além dos nossos pensamentos e sabedoria. Então, para a gente entender Deus, ele que tem que falar na nossa língua. A gente nunca vai entender a língua dele. Então, por conta disso, ele usa exemplos para explicar essas verdades espirituais. Vários exemplos, e a partir dessa semana nós vamos conhecer alguns exemplos. Porém, o primeiro exemplo é aroma. Aroma. Perguntinha: você passou o perfume para vir aqui para a igreja hoje? Sim ou não? Ah, eu também passei, mas eu estava ali mexendo na câmera. Quando eu levantei o braço, eu falei: epa, acho que eu devia ter passado um pouquinho mais. Já não está funcionando, não está impedindo a transpiração, está começando a sentir um cheirinho, não é muito bom. Nós gostamos de passar perfume para estar em momentos especiais. Eu imagino que o perfume que você colocou é especial, certo? O de domingo, qual que você coloca? Para vir na igreja. Porque você deve ter mais de um lá, mas qual que você escolhe? O mais barato ou o mais caro? Vamos lá, pessoal, me ajudem. Ok? O mais caro. Ou então o de fragrância mais agradável, porque você quer causar uma boa impressão. E assim, a gente vem bem vestido, bem arrumado, né? Pelo menos na nossa cabeça. Talvez outras pessoas não concordem, mas na nossa cabeça tá bonito, tá legal. Você já ouviu falar desse perfume aqui, Shumuk? Não? Esse é a fragrância mais cara do mundo. O perfume mais caro do mundo, o Shumuk, custa $1.300.000. Assustou vocês? O frasco vem com 3 litros, então, 3 litros. Só que, para fazer esse perfume, disse que foram 490 tentativas até chegar nessa fragrância que o Criador julgou perfeita. Esse perfume tem notas de âmbar, sândalo, almíscar, rosa turca, incenso, patchouli, ylang-ylang, agaurde indiano, que é raríssimo, e olíbano, que é um dos óleos essenciais mais caros do mundo. Estão gostando? Alguém topa comprar? Mais informações. O frasco desse perfume fica num estojo. E esse estojo, coberto de couro, ele mede 1,97. Ele é mais alto que eu e mais alto que o próprio Criador que está ali do lado. Nesse estojo você tem 3.571 diamantes. Além disso, conchas de prata abrigando pérolas legítimas. 2,5 quilos de ouro espalhados aí nos seus adornos. Do ouro 18 quilates. E quase 6 quilos de prata pura só no estojo. A fixação desse perfume na pele, 12 horas. No tecido, 30 horas. E a gente pensa, isso não é grande coisa. A gente mexe com cândida de manhã e lembra no outro dia ainda que mexeu. Ou então as cozinheiras fazem lá o seu refogadinho de cebola e continua por 12 horas com o cheiro na mão, né? Exceto alguns que usam algumas táticas para se livrar disso. O criador desse perfume está aí, Asghar Adam, ou Adam, indiano, aliás, naquela região lá dos Emirados Árabes. Shumuk, a fragrância, o perfume mais caro do mundo. Se você fizer um pedido hoje, você tem que aguardar 4 meses para ficar pronto, porque é feito por encomenda. Mas vem com estojo, ok? Pode encomendar, depois eu passo o contato para vocês. Se a sua vida fosse cheirosa, ou se ela tivesse cheiro, como seria esse cheiro? Se a sua vida deixasse um aroma no ar para as outras pessoas, qual seria esse aroma? Caatinga? Murrinha? Seria inodora, cheirosa ou perfumada? Sabe que ontem a gente chegou no limite e eu falei para o Levi, a gente tem que dar um banho na cachorra. E nós fomos dar um banho na cachorra. E eu fiquei muito chateado porque o perfume da cachorra também tem fixação na mão da gente, já viu? Ficou o dia inteiro aquele cheiro de cachorro molhado nas minhas mãos. Mas é natural dela, você molha o pelo dele, aquele cheiro sai. E você, qual é o cheiro que você deixa no ar? Se a sua vida tivesse cheiro, que cheiro seria? Uma boa maneira da gente descobrir é ver qual é a impressão
que a nossa vida anda causando nas pessoas ao nosso redor. Olha a reação, olha a maneira como eles reagem. Eles estão mais felizes com a sua presença ou mais tristes? Mais animados ou mais desencorajados? Você é uma bênção dentro do seu casamento ou é um peso? Você é uma alegria para a sua família ou é carregado de almíscar? Você é mais azedo dentro da família? Qual é a fragrância? Eu preciso dizer que esse exercício ajuda a gente a descobrir qual é o cheiro que a gente está deixando, mas a gente tem que tomar cuidado também, porque algumas pessoas têm gostos muito peculiares, né? Tem gente que gosta de coisa ruim, tem gente que gosta de coisa boa, então cada um tem uma maneira de achar algo cheiroso. Por exemplo, eu acho o cheiro de piqui cheiroso. Algumas pessoas não deixam nem entrar dentro de casa. Colocar na geladeira, então, é um sacrilégio. Não pode, porque vai impregnar e tudo. Mas eu, na hora de comer a comida, eu gosto do cheiro de piqui. Vocês viajam para Caldas Novas e vão achar ruim do que piqui? Não, está errado. Quem vai para Goiás tem que gostar de piqui. É obrigado. Bom, quem é o perfumista, né, da sua vida? E que impressão você tem causado? Eu estou perguntando tudo isso porque você tem algumas notas de aroma que você está deixando sair, está vazando de você. Mas esse cheiro depende de quem é o perfumista. E a pergunta é: você que é o perfumista? É você que define que cheiro que você quer ter? É a cultura na qual você está envolvido que interfere no cheiro que você deve ter? Ou é alguém especial a quem você quer agradar, e aí você tenta causar boa impressão, cheirando como essa pessoa quer que você cheire? É muito importante a gente pensar sobre isso, e esse vai ser o tema de hoje. E para a gente estudar, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 2, por favor. 2 Coríntios capítulo 2, vai abrindo aí. Enquanto você vai abrindo, eu vou falar um pouquinho do contexto imediato. A gente vai ler o versículo 14, mas eu vou falar um pouquinho do versículo 12. No versículo 12, nessa carta que Paulo escreveu para os Coríntios, ele está falando que ele foi para a cidade de Troade anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo naquela cidade. Ele diz que Deus lhe deu oportunidade para pregar, abriu as portas para ele conseguir cumprir a missão dele naquela cidade em especial. No entanto, no versículo 13, ele também diz que ele não tinha paz dentro do seu espírito. E a pergunta é: por que ele não tinha paz? E ele mesmo explica. Ele estava preocupado com um companheiro chamado Tito, que ele tinha que encontrar ali, mas não estava. Então ele não conseguia pregar o evangelho do jeito que ele gostaria de pregar, porque o espírito dele estava preocupado com as condições do seu amigo, se o seu amigo ia trazer boas notícias ou más notícias dos coríntios. Então, por conta disso, ele abandonou Troade, despediu-se e foi para Macedônia procurar o seu amigo Tito. E aí vem os versículos que nós estamos estudando nessa noite. Versículo 14, você lê o que está em destaque, por favor. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. Que tipo de perfume você exala? Paulo está afirmando que ele exala um doce de perfume. Isso é no mínimo estranho. Que tipo de perfume exala uma pessoa que não tem paz no espírito? Foi o que ele disse no versículo 13. Eu estava sem paz. Que tipo de perfume exala uma pessoa assim? Obrigado. Ruim. Com certeza não é algo bom. A pessoa está aflita, a pessoa está angustiada. Ela não vai ser muito útil para alegrar a vida de outro, porque ela está presa nos seus próprios sentimentos e emoções. Paulo estava assim. No entanto, na continuidade do texto, ele fala: graças a Deus. Se dependesse só de Paulo, não teria aroma, ou seria um aroma desagradável à vida dele, tanto em Troade quanto na Macedônia.
Da mesma forma, se depender só de você, sua vida não vai exalar o bom perfume. Talvez seja uma vida insossa, inodora, sem cheiro, ou até mesmo uma vida que traz um cheiro desagradável. Se depender só de você, das suas ideias, dos seus esforços, não tem como você produzir um aroma agradável para as pessoas ao seu redor. E é por isso que você, assim como Paulo, precisa aprender que para espalhar um doce perfume, você depende de algo extra, que está além de você. Como que você pode exalar esse aroma extraordinário? Eu tenho para você 3 respostas, eu não vou colocar aqui. Então, se você é um aluno aplicado, que quer sim deixar uma boa impressão, especialmente aos olhos de Deus, pega a sua canetinha, ou então pega o seu celular, faz as anotações no texto. Hoje é possível você usar a sua Bíblia digital e anotar no próprio versículo as instruções e os aprendizados que você vai ter agora. Tá bom? Vamos lá. 3 segredos para você exalar um aroma extraordinário. Primeiro, o segredo está no extra. Deus deve ser o mestre perfumista que trabalha com a sua essência. Do mesmo jeito que o perfume Shumuk teve um mestre que 490 vezes foi juntando essências até chegar num perfume agradável, você, para exalar um bom perfume de Cristo, precisa ter um mestre. O mestre não é você. Você precisa ter um mestre perfumista que sabe mexer com essas essências, com esses aromas. E não é você. E também não é ninguém nesse mundo. Não é a cultura. Precisa ser Deus. Deus, através de Paulo. Vamos dar uma olhada no versículo. Mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente, agora, por nosso intermédio, quem que espalha, gente? Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. É Deus quem produz em Paulo aquela perfume, aquela fragrância. Ele estava sem paz, mas Deus resolveu o problema dentro dele e ele continuou perfumando, mesmo sem ter a devida paz. É fato que Tito chegou e ele não estava mais preocupado, mas ele não dá graças a Deus porque Tito chegou, ele dá graças a Deus porque em Cristo, mesmo no meio das dificuldades, ele é conduzido triunfantemente, ele é conduzido em vitória, frente a todas as aflições que ele enfrentava. Isso vale para a nossa vida também. Sem Deus, o nosso aroma pode ser amargo, pode ser azedo, pode ser exagerado. Alguns de nós, às vezes, têm um gosto peculiar. Eu, por exemplo, não gosto muito dos perfumes da minha cunhada. Não vou falar qual, tem 3, vocês tiram para o ímpar para descobrir qual que é, mas eu não gosto. Eu prefiro o gosto da minha esposa para os perfumes. Mais legal. Há perfumes que são exagerados demais. Vocês concordam comigo? Sim, não? Se nós tentarmos cheirar por nossa conta, nós causamos impressão às vezes exagerada. Ou então às vezes pecamos pela falta, como eu hoje, talvez devia perfumar um pouquinho mais. Eu achei que ia ligar o ar-condicionado, não ligou, então precisava de um pouquinho mais de perfume. Mas o pior mesmo é que quando a gente acha que sabe fazer perfume e não sabe. Alguém já tentou fazer perfume uma vez? Fez isso quando era criança, adolescente. Eu vou pegar umas pétalas, eu vou misturar com algumas coisas e eu vou fazer um perfume. Alguém fez essa experiência? Gente, eu sou de outro planeta. Ninguém? Ah, Manu, obrigado. Nós somos normais, eles que são estranhos. Eu já fiz. Eu deixei o negócio curtindo lá. E quando eu fui sentir o cheiro, não dava. Não ficou legal. Eu não entendo nada da arte. Ao invés de fazer algo cheiroso, eu fiz algo fedido, desagradável. Nós somos mestres nessas coisas. Aquele cheiro azedo de lixo, gente. Já deixou um lixo curtindo na sua casa e quando você pegou ele, já tinha até um caldo escorrendo por baixo? Como que é aquela fragrância? Ela entra aqui assim, né? Horrível, horrível. Pode ser que a nossa vida esteja assim, se o perfumista não é Deus. Pode ser isso que nós estamos causando em nós e nos outros, se o perfumista não é Deus. Desagradável, fétido, podre. Só com Deus nós podemos exalar um bom perfume. Só com Deus nós podemos cheirar, e cheirar bem. Nós vimos a primeira,
nesse próximo versículo nós vamos aprender o segundo segredo. Vamos lá. Somos o aroma de Cristo, que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Olha, o segredo está no extra, então deixe Deus ser o seu mestre perfumista, que cuida da sua essência. Segundo, o segredo está no extra, Jesus é a essência. Olha o texto, somos o aroma de Cristo. Eu não sei vocês, mas como eu estava preparando essa mensagem, eu fui pesquisar um pouco sobre perfume. Eu devia ter pesquisado na minha primeira tentativa, porque eu ia saber um pouquinho melhor. Mas o perfume ele é composto com várias essências aromáticas. Alguém já pesquisou isso? Tem top notes, notas de cabeça. Middle notes, que é notas de coração ou de corpo, né? Aliás, de meio. E depois tem notas básicas. Basic notes, notas de corpo. E aí o perfumista, ele sabe misturar essas três notas e produzir aquela sensação. E ela muda, não é? Porque a primeira sensação toca aqui na cabeça, depois desce para o coração e depois fica aquela memória. O cara sabe trabalhar com isso aí. Eu, por exemplo, coloquei um caiaque. Sempre gostei, mas agora descobri que tem gente aqui na igreja que não gosta de caiaque. Não sei o que eu vou fazer, o frasco está cheio ainda. Você gosta, né, Carol? Tá bom. Então, tá bom. Alguém produziu esse perfume, alguém juntou essas notas e essas notas se tornaram populares. Muitas pessoas compram e gostam. Qual que é a sua? Qual que você comprou? Qual que você está usando? Depois você passa aí para a gente saber, olhar, ver se você tem bom gosto ou não. Mas alguém fez, alguém produziu várias essências. Essas essências, elas são produzidas, leva tempo. Tem que colocar num frasco, está fugindo o nome agora, estéreo. Não pode ter sido usado por outra coisa, senão o cheiro da outra coisa pega. Tem que ser um frasco, geralmente um frasco de cor âmbar, porque tem que abrigar da luz, senão ele perde logo a sua fragrância, não tem boa fixação. Tanta coisa que eu aprendi, deu até vontade de fazer perfume, estudando essa semana. Mas quando a gente olha para a Bíblia, falando de forma espiritual, de aroma da vida, nós só precisamos de uma essência. Não precisa de mistura qualquer. Nós precisamos de uma essência pura. Nós precisamos do perfume, do aroma de Cristo, porque ele é diferente de qualquer aroma desse mundo. E quanto mais puro, melhor. O churuk tem na sua essência óleo de agar indiano, raríssimo. Raríssimo, é tirado de uma madeira. Tem que ter muito dinheiro para comprar a essência para colocar. Nós, para sermos perfumados como Deus quer, precisamos única e exclusivamente da essência de Jesus Cristo. E quanto mais pura for essa essência no nosso interior, melhor é o cheiro que nós exalamos. Mas para poder exalar o perfume de Cristo, nós precisamos ter contato com Cristo. Para fazer um perfume, você precisa deixar o óleo descansando nos elementos, até que aquele óleo capta o aroma e o mantém ali. Nós também, para podermos exalar o perfume de Cristo, precisamos ter contato com Cristo. Não pouco, muito. Eu estou falando isso, mas muita gente pode achar que Jesus é um nome, que Jesus é um Salvador. E muitos de nós nos esquecemos que Jesus é uma pessoa e que essa pessoa está viva. As palavras dele estão vivas e ainda têm poder. Quanto mais você se expõe a essas palavras, mais o cheiro dele, a essência dele é derramada dentro de você. Jesus é uma pessoa viva, ele foi crucificado, morto e enterrado numa sexta-feira, mas ressuscitou no domingo e ele está vivo. De maneira que se você se encontrar com ele, a essência dele passa para você. Nós devemos buscar Jesus mais e mais, até que a nossa essência não exista mais. A gente se esvazie de nós, para nós termos mais dele e mais dele. E quanto mais dele, melhor o cheiro, melhor o aroma, mais puro é
a nossa impressão que a gente deixa nesse mundo, e especialmente aos olhos de Deus, nós precisamos descansar em Cristo e ficar mais tempo nele. No entanto, eu quero deixar algumas observações. Jesus, ele é muito controverso. Mesmo quando ele andou aqui entre nós, ele era controverso. Ao mesmo tempo que ele era amado por muitas pessoas, vocês vão de convir que ele também era odiado por muitas pessoas. Verdade ou mentira? Verdade. Ao mesmo tempo que ele era amado por alguns, odiado por outros, Jesus também era desprezado por tantos, que não queriam nem saber. Não tinha interesse. Mas é um charlatão que está por aí. Não tinha nem amor, nem ódio. Era desprezado por essas pessoas. Isso é importante. Porque talvez você esteja cheirando mal, porque ainda não aprendeu a amar o Senhor Jesus Cristo. Porque se você amá-lo de coração, as coisas vão acontecer, o perfume vai se impregnar, a essência dele será derramada sobre você. Mas qual é a sua postura para ele, ou em relação a ele hoje? É algo que você busca com amor? É algo que você desconfia? É alguém que você segue? É alguém que você ouviu falar? É alguém que você ama ouvir as palavras? É alguém que você só ouve falar do que ele disse? É diferente uma coisa da outra. A minha vida com Cristo faz muito bem para mim, mas ela não vai fazer bem para você. A única maneira de você ter essa essência é a sua relação com Cristo. E eu não posso ter ela no teu lugar. Seu marido não pode, sua esposa não pode, seu pai não pode. Só você pode. Alô, pessoal, vocês estão aqui ainda? O tempo está passando, os dias estão chegando ao fim. E que aroma você tem deixado para trás até hoje? E uma pergunta melhor, que aroma você quer deixar daqui adiante? Se você quer deixar um aroma agradável, então ame esse controverso Jesus. Não faça parte daqueles que o odeiam, nem parte daqueles que o desprezam e não buscam. Torne-se aquele que ama, que ouve, que busca estar do lado de Jesus todos os dias, de ter vários contatos com Jesus a cada dia, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida, começando de dentro para fora. Eu vou continuar mostrando mais um pouco dessa controversa pessoa de Jesus Cristo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação, mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como esta? Do mesmo jeito que Jesus foi alguém controverso, que despertava o amor de alguns, o ódio de outros, e não despertava nada em boa parte das pessoas, se nós estivermos em Cristo, a essência dele estiver em nós, nós também vamos causar uma reação controversa. Assim como aconteceu com Jesus, as pessoas vão perceber o nosso cheiro de maneira diferente. Vai depender de qual processo elas estão seguindo. Há dois processos que todos os seres humanos estão envolvidos. Ou eles estão num processo de morte, ou eles estão num processo de vida. Da onde que eu tirei isso? Do versículo anterior, dá uma olhadinha. É percebido de forma diferente por aqueles que, olha o tempo verbal, estão sendo salvos. E por aqueles que estão perecendo. Isso significa que tem pessoas, cuidado com a câmera, que estão indo numa direção. Enquanto tem outras pessoas que estão indo em outra direção. Tem algumas que estão se vivificando, tem outras que estão ajudando no processo de morte, de destruição, de apodrecimento da sua própria vida. E é por isso que ele fala para os que estão perecendo, para aqueles que estão na direção errada. Quando eles sentem o cheiro das pessoas que têm o aroma de Cristo, para eles é um cheiro ruim. Por outro lado, aqueles que estão no caminho da salvação, quando eles encontram alguém que tem o aroma de Cristo, para eles é um cheiro de vida. Isso é impressionante. Para as pessoas que estão no processo de morte, nós temos cheiro de morte e condenação. Você sabe como é que isso acontece? Eu vou dar um exemplo real que está acontecendo na nossa igreja e pelo qual nós oramos ainda nessa semana. Uma das irmãs da nossa igreja está fazendo um curso.
nesse curso, ela está se esforçando para deixar ali a boa impressão de Cristo, para dar um bom testemunho. Então ela se esforça para tirar boas notas, para cumprir todas as suas obrigações como um aluno, que não existe para agradar o professor, mas para a glória de Deus. No entanto, a instituição não é uma instituição cristã, não é uma instituição que teme a Deus. Na realidade, é uma instituição que está muito envolvida com a agenda e cultura desse mundo. E coube a essa irmã produzir uma homenagem para as mulheres, mas especialmente a alguns alunos homossexuais, transexuados, que se reconhecem como mulheres. E ela, como cristã, teve que se posicionar e dizer: isso eu não posso fazer. Eu não posso homenagear alguém como mulher que eu não reconheço como mulher. A pessoa pode se reconhecer, mas eu não posso concordar com isso. E isso gerou um grande problema para ela, um grande constrangimento para essa irmã. Nesse momento, ela não é amada por essas pessoas, ela é odiada. Mas o que ela fez? Ela não fez nada de ofensivo. Ela não perseguiu, ela não impôs. Pelo contrário, estão tentando impor nela o que ela tem que achar de bonito, o que ela tem que prezar, o que ela tem que homenagear, mesmo que isso vá contra a fé dela, contra os princípios que ela tem em Jesus Cristo. Nós vivemos num mundo que acha feio o que nós achamos bonitos, que persegue o que nós acreditamos. Para eles, nós temos cheiro de morte. Vocês são ultrapassados, vocês são puritanos, vocês são radicais, vocês são extremos, vocês não aceitam a diversidade, cheiro de morte. Mas a única coisa que está acontecendo é que quando nós seguimos a palavra de Deus, nós estamos florescendo na vontade de Deus, soltando esse perfume, e esse perfume mostra que o perfume deles não é legal, não está correto. Querem que eu prove para vocês? Você abraçou a vida com Jesus. Você que está aqui, quem que abraçou a vida com Jesus? Falou: eu quero esse aroma, eu entreguei, não importa mais. A música, né? Queimei os pés, eu agora é isso, com os dois pés, estou no caminho de Jesus. Algumas pessoas não gostaram. Mas o que você fez? Você ficou bravo? Pode até ter ficado triste. Mas você falou assim: eu agora encontrei a minha felicidade. Eu estou pleno em Jesus Cristo. Por quê? Estes que escolhem outro caminho não se contentam com o seu caminho que escolheram. Por que tem que obrigar os outros a achar bonito também? Porque não há satisfação. Porque não é real. Porque é uma ilusão. E para uma ilusão continuar enchendo os olhos, todo mundo precisa acreditar nela. Senão, a própria pessoa sabe que é uma ilusão. Não é isso? Nós não impomos o Evangelho. Nós convidamos as pessoas para crer em Jesus Cristo. Bem-aventurado que crê. Bem-aventurado que nele coloca fé. Mas isso não é uma imposição. É uma mensagem. É um convite. Mas para o mundo é um cheiro terrível de morte e de condenação. Nós, por outro lado, exalamos um perfume vivificante para aqueles que estão no caminho de Jesus. Viva dedicando-se a Deus com todo o teu coração, e você vai ser um cheiro suave que traz aquele frescor para quem está nesse caminho. Quando você passar do lado dessa pessoa que já ama Jesus, ela vai se sentir encorajada, animada, feliz pelo que Deus está fazendo na sua vida. Vai ser um perfume vivificante para quem já está no caminho da vida. E assim as coisas continuam. Vamos lá. Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. E assim a gente chega no terceiro segredo para o extraordinário. Nós devemos deixar que Deus seja o perfumista. Nós devemos querer a essência pura de Cristo e não misturar nada nela. Quanto menos de nós tivermos nessa essência e mais de Jesus Cristo, melhor será a nossa fragrância. Agora, terceiro, nós devemos agradar, ou pelo menos devemos tentar impressionar uma pessoa só.
Quem é essa pessoa? Deus. Está escrito ali que Deus, sabendo que Deus nos observa. Se você quer uma receita para ter uma vida vazia, viva para agradar os outros. Quer ter uma receita para o fracasso, viva para agradar a si mesmo. Agora, se você quer ter a doce fragrância de Cristo, viva para a glória de Deus. E tudo vai fazer sentido. Paulo está ensinando aqui a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, infelizmente, foi uma igreja que deu muito trabalho para Paulo. Os estudiosos falam que ele escreveu pelo menos 4 cartas para a igreja de Corinto. Nós temos 2 na nossa Bíblia. As outras 2 estão perdidas, e eu vi um pastor uma vez pregando, é porque as outras 2 ele estava tão bravo que Deus falou, esse texto aqui não dá para deixar na Bíblia não, e tirou. Essa igreja era complicada demais. Era uma igreja onde, apesar dos membros da igreja terem todos os dons espirituais, Paulo chamava eles de carnais, porque eles eram como bebês em Cristo, eles não comiam alimento sólido, eles estavam no fundamento, havia divisão, havia confusão, um monte de problemas, e acima de tudo, havia gente dividindo a igreja em partido de Paulo, partido de Pedro, partido de Cristo, partido de Apolo. Cada um puxava a brasa para a sua sardinha, para o seu dom, para o seu grupinho. Uma igreja complicada. Tão complicada que muitos começaram a questionar a autoridade de Paulo. Paulo, que teve um encontro pessoal com Jesus, ficou cego, foi curado da sua cegueira, se tornou um plantador de igrejas com muito sucesso no começo da era cristã, no primeiro século, um homem experimentado na dor, no sofrimento, que tinha experiências indizíveis com Deus, não era unanimidade, não era aceito, eu não estou falando nem de fora da igreja, dentro da igreja ele não era aceito por todas as pessoas. E é por isso que ele começa o versículo 17 falando de si e dos outros apóstolos. Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Paulo está se defendendo a sua autoridade, defendendo o seu ministério, porque havia gente questionando sua autoridade e o seu ministério, bem como de outros apóstolos. E ele dá essa grande lição que nos mostra como a gente pode fazer a diferença sempre observando a Deus, tentando agradar a Deus. Porque se a gente não fizer isso, a gente pode cair nessa armadilha. Ele diz que muitos fazem da palavra de Deus, vocês leiam para mim, um artigo de comércio. A palavra no grego aqui, ela poderia ser traduzida como mascate. Você já viu a palavra mascate? Tem uma conotação boa ou ruim? Ruim, a gente fala mascate para uma coisa ruim, mas no começo não era tão negativo. Mascate seria alguém que faz negócios. E hoje em dia, meus irmãos, infelizmente, nesse ramo que nós estamos de pregação da palavra de Deus, há muitas pessoas que transformaram a palavra de Deus num artigo de comércio, que trabalham como mascate, que transformaram a palavra de Deus em fonte de lucro. E isso é um grande problema. Naquela época isso acontecia, hoje isso acontece também. Isso pode ser de 3 formas. Primeiro, a pessoa pode pegar a essência e revender para ter lucro. Ele recebe de graça, mas ele vende por dinheiro. O que vocês acham de uma pessoa que faz isso? Que recebe a essência de Cristo de graça, mas passa adiante cobrando. Ela está vivendo para Deus ou para outra coisa? Não, está vivendo para o lucro. Já estragou a motivação. Outro tipo de problema é aquela pessoa que pega a essência e dilui para aumentar o lucro. Na época de Jesus também o povo fazia isso. Eles pegavam um vinho com notas de sei lá o quê, e aí colocava água. E aí multiplicava um pouco mais o vinho para poder fazer mais lucro de novo. Hoje não acontece isso, né, pessoal? Hoje nós não temos trambiqueiros. Não existe quem pega e vende água mineral que ele enche o galão na torneira. Agora você imagina isso acontecer na igreja. A pessoa pegar a palavra de Deus em sua essência e diluir. E diluir com outras ideias. E misturar com outras coisas, com outras impurezas. Como, por exemplo, as ideias desse mundo. Está acontecendo demais. Misturar com as ideias de outra religião.
e fazer uma coisa nova, um sabor novo, um jeito novo. Nós agora estamos inovando na fé, na religião, nós somos mais abrangentes, né? Nós colocamos uma nota disso, uma nota daquilo, e assume o lugar do perfumista, e vende algo que não é puro. Tem gente que pega a essência e altera para agradar as pessoas. Então ele vai pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Ele vai pregar aquilo que tem mais adesão, aquilo que tem mais aceitação. Mas essa pessoa, quando faz isso, também não vive para Deus. Nós também podemos cair nessa armadilha. Quantos de vocês já têm mais de 10, 15 anos na fé? Levanta a mão, acorda. Quantos de vocês já ficou triste porque tentou compartilhar essa fé com alguma pessoa, a pessoa não gostou? Não quis, nem saber, não te deu bola, ficou triste. Qual que é a tentação? Será que se eu falar de uma maneira diferente, ela aceita? Será que se eu for mais simpático, ela aceita? Será que eu falar e destacar mais a graça, o amor de Deus por ela, como que ela é especial, será que o resultado vai ser diferente? Olha a tentação. Quem você está tentando agradar? A pessoa. Ou a pessoa vem pelo evangelho, não adianta vir por outra coisa. Por que as igrejas inflam, mas sem qualidade, sem aroma, sem cheiro? Porque a essência que está sendo distribuída não é da palavra mais pura, é a palavra diluída para agradar o freguês. Aí aqueles que estão no processo de vida não identificam o cheiro de vida. Aqueles que estão sendo trabalhados pelo Espírito Santo não identificam o frescor da palavra verdadeira e pura sendo pregada e não se ajuntam. E os que se ajuntam têm problemas sérios. Não estão num processo de transformação. Infelizmente isso tem acontecido. Mas nós temos visto também com muita alegria o que está acontecendo lá nos Estados Unidos na última semana. A palavra sendo pregada de maneira como todo lugar devia ser pregado, e pessoas de uma maneira muito espiritual, apenas confessando os seus pecados e assumindo o compromisso com Jesus, se dedicando em oração e louvor durante mais de 200 horas. Vocês ouviram falar disso? Avivamento Asbury, universidade. Eu vou falar de novo porque isso é assustador. Não é numa igreja, é na capela de uma universidade. Jovens, crianças, idosos, querendo Deus na sua essência, querendo o evangelho na sua essência, sem mistura. Menos de mim, mais de Deus. Nós precisamos levar isso muito a sério. Nós devemos agradar aquele que nos alcançou. Nós devemos viver para os olhos dele. Você que é esposa, deve ser esposa para agradar a Deus em primeiro lugar, depois ao seu marido. Senão você vai exalar um perfume mentiroso, que não tem fixação. Você que é marido, deve trabalhar para ser um bom marido, para a glória de Deus, senão você vai exalar um perfume mentiroso. As notas não vão se fixar. Não vai ser uma boa fragrância, e você não vai ter coragem de falar a verdade com a sua esposa. Isso vai ser uma perdição para vocês dois. Você que é pai, você quer agradar a quem sendo pai? Se você quiser agradar o seu filho, está aí a receita de construir um psicopata. Ou alguém muito mal construído. Acho que está acabando mesmo. Você não é pai para agradar o seu filho. Você é pai para cumprir uma missão que Deus te deu. E você tem que seguir. A gente pode aplicar isso também. Eita. Eu vou deixar o outro ligado aqui, vai que ele vai funcionando. A gente pode falar também a respeito de amizade. Nós, às vezes, temos dedos para lidar com os nossos amigos, tentando não desagradá-los. Mas um amigo não quer alguém que não o desagrade, mas alguém que o ame de verdade ao ponto de falar a verdade. É esse tipo de amigo que eu quero ter e que vocês devem ser uns para os outros. Quando eu olho para a vida de Jesus,
eu percebo que Jesus falou a verdade dolorida para os religiosos. Ele não encheu a bola de quem ele percebia que vivia uma vida de fé hipócrita. Ele denunciou sem medo, porque essa era a verdade. Vocês são bonitos por fora, mas são podridão por dentro. Deus está vendo. Arrependam-se. Ele disse isso para quem estava na igreja, para quem estava lendo a Bíblia, para quem era tido como modelo de santidade. Jesus veio e disse na lata. Ele não negociou a verdade, ele pregou a verdade. Não pense que vocês vão escapar do fogo do inferno. Não vão. As suas obras são ruins, são sujas. Não são puras, o coração de vocês não é sincero. Vocês honram com os lábios, mas o coração está longe de Deus. E ele disse isso para essas pessoas, sem medo de ser feliz. Outra coisa, Jesus falou a verdade dolorida para os pecadores, para quem não estava dentro da religião, para quem estava entregue aos seus prazeres, aos seus desejos, como está acontecendo com a nossa sociedade nesses 4 dias de festa de carnaval. Cada um faz o que quer, se satisfaz como quer, fazendo tudo o que deseja. O que Jesus diria? Tudo bem? Tudo legal? Não! Jesus disse para os pecadores: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se porque o tempo está acabando. Quando a mulher foi flagrada em adultério, condenada pelos juízes, Jesus não a condenou, mas também não deixou ela nessa direção. Disse: abandone a sua vida de pecado. A vida com Cristo é uma vida que exige muito, meus irmãos. Nós precisamos negar a nós mesmos para poder segui-lo. É preciso abandonar o passado religioso. É preciso abandonar o passado de pecado. Jesus falou a verdade com os religiosos. Jesus falou a verdade dolorida para os pecadores. Jesus falou a verdade dolorida até para os seus próprios discípulos. Certa vez ele olhou para os discípulos, vários tinham ido embora, ele olhou para os 12 e falou: e vocês também não vão não? Você falaria isso para alguém que está te seguindo? Olhava para ele, os outros estão indo embora, e você, está dentro ou está fora? Eu falo para você que eu teria muita dificuldade de fazer isso, pensando só em mim. O que vocês acham? A igreja está cheia ou está vazia hoje? Meia boca, pastor. Aí eu vou pregar para agradar e trazer mais gente, ou pregar a verdade? O que vocês preferem? Por favor, pastor, o quê? A verdade. Mas é difícil. Eu tenho que negar a mim mesmo para poder falar a verdade. E Jesus fez isso até com os amigos. Certa vez ele disse para Pedro: Pedro, arreda. Você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Você não está pensando de maneira correta. Se emenda, Pedro. Jesus é um exemplo para nós de quem tinha o compromisso radical de agradar a Deus. Isso aqui, né? Era só isso o que ele desejava. Ele disse várias vezes: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu não estou aqui para me agradar. Quando Satanás apareceu na vida dele e disse: nossa, seu filho de Deus, nunca vi o filho de Deus passando fome, você está 40 dias sem comer. Poxa, seu filho de Deus, transforma as pedras em pão e come. Sirva-se, satisfaça-se. O que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, palavra que procede da boca de Deus. Satanás então tentou encher os olhos dele, mostrando, levando ele para o pináculo do templo, o prédio mais alto da época, e diz: olha aqui, você veio para o mundo, mas você precisa se mostrar. Vamos fazer o seguinte, tem um versículo na Bíblia que diz que Deus vai dar ordem aos anjos para que proteja o seu escolhido, a fim de que ele não tropece nem em uma pedra. Então façamos o seguinte, você pula, os anjos vão vir e vão te segurar e todo mundo vai ver. Olha a tentação, notoriedade. Encher os olhos do povo com um show. O que Jesus respondeu? Todo mundo sabe de cor? Também está escrito: não tentarás
o Senhor teu Deus. Eu não estou pensando em mim, eu estou pensando nele de novo. Ele falou para eu não tentar ele, por que eu vou tentar ele? Terceira vez, mostrou para ele todas as glórias do mundo, todas as riquezas, todos os povos, todas as nações, e disse: isso é meu. E eu vou dar para você, se você se prostrar e me adorar uma vez só. E a resposta de Jesus? Arreda Satanás. Também está escrito: Deus, só Deus merece adoração. Só Ele eu vou prestar culto. Para mais ninguém, nem para mim. Então Jesus viveu isso. E é por conta disso que Ele morreu. Depois foi assunto aos céus no primeiro século. E até hoje, o aroma dele não abandonou a terra. E algumas pessoas aqui estão impregnadas com esse aroma. E querem mais e mais desse aroma. Jesus trouxe frescor, Jesus trouxe vida. E toda vez que o povo de Cristo busca a Deus, se sujeita à palavra, se conecta a essa essência, com radicalidade. Eu vou falar para vocês depois pesquisem para ver se não é verdade. Deus renova a sociedade. Deus traz vida na política. Deus traz oportunidades, justiça para a terra. Meus irmãos, o mundo está ou não está precisando disso? E quem será a resposta para esse mundo? Eu vou dizer para vocês, Jesus não precisa vir de novo, encarnar de novo. Você que precisa conectar direto com Ele, e o cheiro vai fluir pela sua vida, no seu trabalho, na sua família, na sua rua, para os seus parentes. Alguns vão ficar escandalizados. Ai, fulano agora radicalizou. Meu Deus do céu. E não vão querer saber mais de você. Não vão querer mais ser seu amigo. Não se importe com isso, porque você existe para a glória de Deus. Ele te observa. E Ele te criou para exalar esse perfume, mesmo que o outro ache que isso é fedor. Não é. Sobe diante de Deus e para Ele é uma doce fragrância que Ele aceita. Só isso importa, porque esse mundo vai passar. Todos os projetos vão acabar. Mas aquele que crê em Jesus Cristo e vive para Ele, esse vai brilhar eternamente. Vai fazer parte de uma nova realidade, novos céus, nova terra, onde não há mais injustiça. Eu comecei dizendo que você é ordinário. E é. Filho de Adão, filha de Eva, filho do pecado. Porém, se o Espírito Santo está chamando você, está convidando você, ou já fez isso, você não é mais ordinário. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Você tem uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, precisa ser desenvolvido, um novo rumo e, é claro, uma nova fragrância, um novo perfume. E a minha oração é que você, nessa noite, tenha coragem de abrir mão de tudo aquilo que te atrapalha, das paixões, das direções, do interesse dos outros. Abra mão de tudo isso agora. A Bíblia fala que aquele que quiser ser meu discípulo, Jesus disse, precisa negar-se a si mesmo, dia a dia pegar a sua cruz e me seguir. Eu quero convidar você a fazer isso agora. Amém? Feche os teus olhos. A gente cantou uma canção pela primeira vez aqui hoje. E a gente vai cantá-la mais uma vez. E o meu desafio para você é que você cante, assumindo esse compromisso de deixar tudo para trás. O passado que você viveu te levou para longe de Deus. Mas o futuro e o caminho que você está escolhendo nessa noite vai te conduzir no rumo certo. Vai mudar o seu cheiro.
vai mudar a sua essência. E você vai ser como deveria ser. Então eu queria convidar você para cantar isso de coração e fazer esse compromisso com o Senhor Jesus Cristo pessoalmente. Ele está ouvindo a sua voz, Ele conhece as intenções do seu coração. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra andar e pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: e eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou
encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, um com você, somos um. Você precisa acreditar nisso. Aquele que Jesus toca, ele é profundamente transformado. Não importa a situação prévia. Certa vez Jesus encontrou um homem endemoniado, nu. Ninguém conseguia contê-lo. As pessoas o prendiam em cadeias e ele já não tinha o juízo. Estava doido, ele era violento, as pessoas tinham medo dele, então prendiam ele em correntes para ele não ameaçar a sociedade. Ele já não tinha mais sanidade, ele mesmo se machucava e se feria com pedras, e ficava gritando no meio dos túmulos, até que o caminho dele se encontrou com o caminho de Jesus. Havia uma legião de demônios dominando a vida daquele rapaz. Mas naquele dia, ele foi liberto. Naquele dia, o passado dele não importava mais. Naquele dia, ele tomou um banho. Naquele dia, ele recebeu roupas novas. Naquele dia, ele recebeu juízo de volta. E a partir daquele dia, ele não era mais um prejuízo para a sociedade, mas ele se tornou um missionário, um pregador das boas novas, do que Deus fez na vida dele. E ele saiu pregando pelas 10 cidades. E 10 cidades ouviram o testemunho daquele homem. Não importa qual é a situação prévia, o extra de Deus supera todo o prejuízo do passado. Toda dor, toda ferida, toda podridão, toda sujeira pode ser lavada por Cristo. Eu quero pedir que você confesse agora o seu pecado e que você se entregue a Ele e convide Ele para entrar no teu coração, restaurar, restabelecer, reavivar, reviver, renovar o frescor, a fé, a esperança, o amor. Você precisa dessa essência de Cristo fluindo através do seu coração, da sua alma e até do seu corpo. Então entregue a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, renove com Ele o seu compromisso, peça para Ele: Deus, eu quero mais do Teu Filho, menos de mim, entra na minha vida. Vamos orar. Senhor Deus, o nosso mundo está fedendo, o nosso mundo está apodrecendo, está doente, corrupto até a sua profundeza, a essência é ruim, todas as intenções do ser humano são ruins, seus planos são ruins, suas práticas são ruins, seus desejos são ruins, e nós no meio desse mundo, ó Deus, não queremos fazer parte da podridão, nós queremos fazer parte da solução, nós queremos ser o Teu bálsamo perfumado, para trazer cura para as famílias,
para os homens, para as mulheres, para as crianças, para os adolescentes. Nós queremos trazer cura para o extrato social, pobres e ricos, gente comum, gente nobre. Mas nós não temos essa cura em nós. Nós só podemos recebê-la do Senhor, ó Deus. Por isso derrama sobre nós agora. Cura, Deus, também o nosso coração. Faz, ó Deus, vazar de nós toda a podridão. Lava-nos com a Tua palavra. Purifica-nos com o sangue de Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados. Sara o nosso coração, nossa vontade. Dê-nos, ó Deus, uma predileção pelas Tuas coisas, um desejo por agradar o Senhor acima de qualquer outra coisa nesse mundo. Que a fragrância de Jesus Cristo, que a essência de Jesus seja derramada sobre a nossa cabeça, que escorra sobre todo o nosso corpo, para que todos venham sentir o perfume dele, e aqueles que Teu Espírito está trabalhando sejam atraídos por esse perfume, e venham até nós, e nós possamos aumentar essa família para a glória do Senhor, e ver, ó Deus, a nossa sociedade sendo restaurada, através da redenção dos Teus filhos, como diz a Tua palavra. Pai, recebe cada um que está renovando o compromisso contigo nessa noite. Recebe cada um que pela primeira vez está abrindo mão do passado e decidiu queimar os barcos que poderiam levá-lo para o passado de volta e fechar com o Senhor daqui para frente. Entra, Deus, no coração dessa pessoa, que a vida dela seja Tua, assim como a Tua vida já é delas. Que Teu Espírito Santo venha habitar e conduzir para o novo do Senhor. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Todos aqueles que concordam dizem amém.